do ciclo da seleção brasileira para esta Copa do Mundo. Antes de a gente entrar no debate, tem aqui uma cartelinha com os treinadores deste ciclo, né? Ciclo que envolve 4 anos entre uma Copa e outra. Temos na telinha aí os treinadores, né, que passaram por esta Copa. O Ramon Menezes, na verdade, técnico interino, 3 meses. Está aí o histórico dele, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas. O Dorival Júnior passou 15 meses, um longo ciclo aí, um longo período, né, do Dorival Júnior. Depois veio o Fernando Diniz, mais rápido, foram só 6 meses. E por último, Carlo Ancelotti, que é o atual técnico da seleção. Bom, tem o Dunga aí também que ficou 1 ano, né? Antes dessa confusão aí teve o Dunga também, né? Pegou o resquício da Copa. Quem? O Dunga. Não. Dunga foi antes. Não, pois é, antes e outros ciclos, de né? outros ciclos. O Tite ficou 6 Dunga foi 6 anos. Tite ficou 6 anos. A segunda passagem dele foi 14 a 16. Quando assumiu o Tite. O Tite pegou em 2016. Exatamente, antes do Tite. Muito bem, vamos falar então desse ciclo. Olha, para mim não teve ciclo nenhum, porque tudo foi uma grande bagunça, com direito a afastamento do então presidente da CBF, ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, com direito também a recordes negativos nesse período, com direito também àquela histórica goleada da Argentina sobre o Brasil de 4-1 nas eliminatórias. Ou seja, tivemos, na minha opinião, o pior ciclo de uma Copa do Mundo do Brasil nesse período. Foi realmente um momento para esquecer. O Brasil teve 3 treinadores até chegar ao Carlo Ancelotti. Demorou muito a contratar o Ancelotti. E por conta disso, por tudo isso, o Brasil não chega como um dos favoritos a esta Copa do Mundo. Embora, na prática, tenha jogadores que possam fazer a diferença. Bom, eu começo perguntando aqui para o nosso convidado hoje, o Natan do Vale, vascaíno. Você acha realmente, Natan, que esse foi um dos piores ciclos, um dos ciclos mais caóticos da história do Brasil para uma Copa do Mundo? Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite, pessoal. Boa noite. Com certeza esse foi um ciclo muito fraco da seleção, né? O Brasil teve 4 treinadores e até hoje a gente não tem um time. Você vê que os jogadores basicamente são os mesmos, mas foram ideias de 4 treinadores diferentes e nenhum conseguiu formar um time, pelo menos uma base. Se a gente for comparar com o ciclo passado do Tite, o Tite rapidamente conseguiu um time base e a partir dali ele só fez pequenos ajustes e levou as 2 Copas. Foi em 2 Copas com um time base desde o começo. Até hoje o Brasil não tem um time base ainda. O Ancelotti tem muita carência nas laterais, que é, acho que talvez o maior problema do Brasil. Ele não conseguiu arrumar o meio-campo. Tá em formação a seleção, né? Até hoje, não né? sei se vai dar tempo de estrear com o pé eu acho assim, ele vai ter esses dias aí para ficar, talvez vão ser 20 dias, eu acho, antes até o início da Copa. Ele talvez tenha tempo para formar um time minimamente competitivo. Menos que isso, né? Faltam agora só 8 dias. Agora faltam 8, pois é. Então ele vai ter um tempo aí para ter um time minimamente competitivo. Tentar arrumar uma defesa sólida, um meio de campo, já que ele não tem laterais, assim, de qualidade, ele tentar suprir isso aí, ou no meio de campo, um meio de campo mais encorpado, eu acho. Dailton Meirelles, o Brasil se superou, né, negativamente, porque eu não me lembro, desde que eu acompanho Copa do Mundo, desde que eu acompanho futebol, um ciclo tão bagunçado como esse. A CBF realmente foi muito infeliz, né? Começando com a gestão passada, né, do senhor Edinaldo Rodrigues, que é para a gente esquecer, não ficará marcada por nada, a não ser por essa bagunça. E depois entrou aí o novo presidente da CBF, mas enfim, o estrago já tinha sido feito, Dailton Meirelles. Ô, Francinito, a gente precisa analisar alguns detalhes nesse ciclo da seleção. Você falou muito bem da presidência da CBF. Presidente que não tem expressão, que não tem peso, ele não agrega. Edinaldo viveu mais de polêmicas do que de gestão. Segundo, o efeito cascata. Quando você traz técnicos que não têm representatividade, nem mesmo dentro do futebol nacional, você já abre um precedente para ter problemas. Terceiro, se eu não tenho um técnico que chama a atenção, que eu vejo que eu vou montar uma seleção competitiva, eu não atraio olhares de adversários de peso. Se você pegar historicamente, os últimos adversários do Brasil em amistosos são o quê? Seleções que não têm representatividade nenhuma.
salve quando o Brasil participa de eliminatórias da Copa ou da Copa América. Então, isso aí foi uma sucessão de erros que agora, há menos de um ano atrás, o Ancelotti caiu de paraquedas depois de muito tempo de negociação do entra ou não entra. Ele teve um ano, mas mesmo assim ele ainda pega alguns resquícios desse somatório de efeitos que criaram esse problema na seleção brasileira. Cássio Souza, são muitos aspectos negativos, a gente pode passar a noite inteira só discutindo isso. Sim, tem muita coisa pra elencando falar. isso, né? Sobre esse ciclo mal feito, esse ciclo que, para mim, como eu já disse, nem existiu, né? A gente poderia passar uma borracha nisso aí e não ia fazer muita diferença. Enfim, é de fato um ciclo comprometedor para o futebol pentacampeão, para uma Copa do Mundo. É muito comprometedor, Francinito, mas eu acredito que, assim, a gente já viveu caos parecidos, né? 94 era um caos Ciclo parecido. como esse? Não, caos parecido. Ciclo como esse, ele tem as suas peculiaridades, né? As suas individualidades. Principalmente o fato da gente ter esperado o treinador que a gente tem hoje. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro, justamente porque é um treinador Know-how, né? europeu, né? Então, assim, o plano inicial antes do Dorival e do Diniz, como a gente viu na cartela que a gente mostrou, era justamente o que a gente tem hoje, que é o Fernando Diniz. Então, o Dorival e Fernando Diniz só estiveram lá porque não conseguimos ter um Ancelotti antes. Por si só, já se caracteriza um ciclo bagunçado. Por esperar um treinador que, beleza, tem todo o seu peso, todo o seu know-how, como o Daito falou, e toda a sua trajetória no futebol. Mas você tem, por exemplo, aí puxando bem antigamente, essa aqui eu vou vir longe. Em 1938, o ciclo da Copa do Brasil, por exemplo, o Brasil não podia ir com jogadores profissionais. Só eram jogadores amadores, porque tinha uma discussão ali com a CBD na época, então o Brasil já nem poderia levar jogadores profissionais. Isso por si só já transforma o ciclo numa bagunça. 94, como eu trouxe, só classifica por conta do Romário. 2002, aquele caos também, hoje é menos lembrado porque foi campeão. Então, em meio ao caos, a seleção brasileira já foi para Copas e conquistou. Eu trouxe 2 exemplos, 94 e 2002. É um caos de novo, é um caos que, nos últimos meses, no último ano, ele se acalmou pela chegada de um treinador que a gente consegue colocar muita fé e que eu acho que, por conta do treinador, por conta disso tudo, o ciclo pode ser salvo. Muito mais necessariamente pelo que o trabalho foi feito. Só complementando, Francinito, 2 desses técnicos entraram com know-how de títulos, que foi o Diniz sendo campeão com o Fluminense da Libertadores, Não, e o Dorival, E o Diniz- porque foi campeão com o São Paulo da Copa do O Brasil. Diniz tinha aquela questão, né? Porque o Diniz ele Know-how. fazia um freelancer para a seleção brasileira, né? É, ficou ele no Fluminense. prestava Exato, serviço. né? Tá na Ainda moda com o a PJ. conjugada PJ. Fluminense. Pois é, tá na moda o PJ, né? O Fernando Diniz prestava serviço à Serviço seleção brasileira. É, por tudo isso, eu acho que foi, para mim, na história da seleção, o Cássio resgatou lá, 38, mas o momento era outro, o mundo era outro. O mundo era outro Agora, também. esse ciclo, sim, nesses tempos mais modernos, foi realmente desastroso. Tomara que sirva de lição para que nunca mais a seleção pentacampeã do mundo passe por um ciclo tão Gente, conturbado como quanto você esse. falou, Cássio, e se lembrou do ciclo de 2002, foi também muito conturbado, é porque às vezes a gente esquece. A gente esquece. O O próprio Brasil Filipão perdeu chega pra resolver. chega para resolver. E o Brasil perde para Honduras na Copa América. É E verdade. classifica no último jogo contra a Venezuela lá em E São tem um Luís. problema da Muito bem, retirada do vamos passar aqui, Romário. galera. Muita gente não lembra, mas no último jogo do Brasil, tem antes da Copa, tem uma faixa levantada que a convocação do Ronaldo só se dava explicação porque ele era jogador da Nike. É uma imagem muito emblemática. E depois o Ronaldo faz o que faz na Copa de 2002. Mas até você pegar os exemplos que a gente tem, a própria Copa recente, não é porque 6 anos a gente passou com o Tite que a gente ganhou, né? Então, assim, Verdade. tem que sempre trazer esses pontos. O Tite teve um ciclo e meio, né? Bom, vamos para o nosso segundo tema. Lembrando que você pode interagir com a gente, participar ao vivaço aqui no nosso Contra-Ataque. É só escanear esse QR Code que tá na sua telinha. Cai lá na nossa live no YouTube, Contra-Ataque MN. Do lado direito tem lá o chat, você participa, manda sua mensagem com a gente. Tem também o nosso WhatsApp, 869411-7777. Tá aí 2 canais de comunicação.